Boa noite, sejam bem-vindos ao curso de liderança nível 8. Agora nós vamos para o módulo 3. Se você já adquiriu aí, ó, já baixou a sua apostila do módulo 3, eu já tenho a minha aqui, ó, impresso, porque eu gosto de ficar rabiscando. Então talvez vocês aí sejam também semelhantes a mim nessa questão, mas tem aí a sua apostila que vai te ajudar bastante, tá bom? Antes de entrarmos no conteúdo do módulo 3, faremos uma oração nesse momento. Santo e amado Deus, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Nos direcione neste momento para que possamos aprender mais e também, ó Pai, que possamos colocar em prática tudo que será dito aqui e que este curso de liderança possa ajudar muito as nossas igrejas, as nossas queridas irmãs, a alcançar o coração infantil. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Tá todo mundo com a câmera fechada, mas eu vou falando aqui no final, gente. Vocês escrevam aí as perguntas, as dúvidas, aí no final a gente volta, combinado? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora do módulo 3. E aí nós falaremos desse conteúdo tão importante, especial, para que possamos alcançar o coração das nossas crianças. Basicamente, assim, o que o módulo 3 vem falando para nós? Ele vem dizendo assim que a gente precisa não focar no ensino. Como assim no ensino, Kátia? Eu preciso alcançar o coração das crianças. Não é assim, eu me preparei na semana inteira para passar esse conteúdo, ou, né, contar essa história, seguir toda aquela programação que vocês já conhecem, né? Então, não é só isso, passar todo o conteúdo, o foco não precisa estar no ensino, no material que será compartilhado com as crianças. O foco precisa estar na criança. Ela entendeu? Ela compreendeu a lição daquele sábado? Ela vai conseguir aplicar na vida dela aquele ensinamento? Ela precisa também viver aquilo que você ensinou sobre a palavra do Senhor. Então, o módulo 3, ele vem trazendo para nós, deixa eu passar aqui, ele vem trazendo para nós aqui como implantar essa metodologia com foco na criança na escola sabatina. Então, olha só o que diz assim, ó. O foco do novo currículo que vem por aí, o Vivos em Jesus, está na aprendizagem, ajudar a criança a compreender a Bíblia, a colocar em prática. E eu acho muito legal a forma como o módulo 3 trouxe uma reflexão que o coração da criança é como o solo fértil, né? Esse solo ali está preparado, né, gente? Assim, para que o professor venha e plante a palavra do Senhor, a palavra viva. E olha só o que diz: permitindo que essas verdades bíblicas germinem nesse coração e crie raízes profundas, transformando em frutos visíveis. Olha, o meu desejo é que, de fato, isso aconteça em cada escola sabatina, não é, gente? Que cada professor possa assim plantar no coraçãozinho dessas crianças a palavra do Senhor e que essa palavra dê frutos, né, para a vida eterna. Então, por isso a gente precisa, já que eu quero que essa palavra seja eficaz e o método seja eficaz, que essa semente seja boa, bem preparada, eu preciso entender então esse novo currículo e a proposta dele. E aí, gente, o módulo 3 vem trazendo para nós 8 pontos para que a gente consiga alcançar o coração das nossas crianças. Primeira coisa que o professor precisa: conhecer o seu grupo de crianças, né? Sua realidade. Olha aí o tema, diz assim: conhecer como a criança aprende. Se eu estou trabalhando com os iniciantes, como essa criança, até 3 aninhos, como ela aprende. Então, a minha linguagem precisa alcançar o solo dessa criança, esse coraçãozinho. Outro ponto que o módulo 3 vem trazendo para nós, eu preciso ter clareza como professor qual o objetivo central, até mesmo para conseguir aferir, ou assim,
até mesmo para conseguir verificar se as crianças compreenderam o que você passou para eles ali, toda a dinâmica. E se você não tem esses objetivos claros, você também se perde e acha que é só apenas passar a história. Então, você precisa entender os objetivos por trás daquelas dinâmicas, daquela história, o objetivo por que você tem que abrir aquela caixa, tirar o item daquela caixa. Quando o professor compreende, ele tem mais intencionalidade. E aí ele sabe aonde ele quer chegar. Porque quando a gente vai para a escola sabatina e não sabe aonde a gente quer chegar, gente, aí é um perigo enorme, né? E outro ponto que eu achei muito interessante no módulo 3 é que professor precisa ser o quê, gente? Entusiasmado, feliz, alegre. Você já viu um professor que vai passar um conteúdo numa tristeza, sem emoção, falando do amor do Salvador, de um milagre maravilhoso realizado por Cristo, da criação maravilhosa que o Senhor fez para nós. E essa pessoa contando isso com uma tristeza, sem ânimo, sem mostrar vida naquela palavra, sabe? Ah, gente, aí a gente precisa rever mesmo, né? A gente precisa de fato de professores entusiasmados. E olha só, e se você disser, ah, mas eu não sou assim, eu não consigo ser assim, é o meu jeito de ser, você precisa então se avaliar e mudar a rota, porque todos nós podemos aprender, independente da idade. A gente pode aprender e desenvolver habilidades que nós não temos. Às vezes, ah, mas eu nasci desse jeito, eu sou tímida, sou sempre assim, vou morrer assim. Não, Deus nos fez seres capazes para o desenvolvimento de habilidades. Então, mesmo a pessoa que é tímida e não fale, ela pode desenvolver a oratória, a comunicação? Pode. Então, é impressionante o poder maravilhoso do Senhor sobre a nossa vida. Então, a gente pode sim ser entusiasmado. Então, não acha assim, eu sou assim, vou ficar assim. E isso há um grande perigo, né? Porque a gente não reconhece muitas vezes o que o Senhor pode fazer por nós. E olha só, foque na aprendizagem, não apenas no ensino, eu já falei sobre isso. O 6 diz assim: incentivar o pensamento de reflexão, por isso que lá na classe, tanto dos infantis como dos primários, tem muitas perguntas. Por quê? As perguntas vão ajudar essa criança a dizer o que ela entendeu, a refletir sobre aquilo que foi passado. E é importante para você avaliar através das perguntas e das reflexões que essas crianças vão passando a cada sábado, se de fato o objetivo foi alcançado, se elas compreenderam. E até mesmo, às vezes, algumas perguntas das crianças ou algumas reflexões são sinais de alerta para nós, professores, a como trabalhar com essas crianças. Opa, essa criança falou sobre isso, opa, a gente precisa conversar com os pais, trazer um palestrante, não sei, alguma coisa precisa ser feita. Então, as reflexões das crianças, o que elas trazem para nós, também são pontos a serem observados pelos professores, tá bom? E aí, gente, garanto uma aplicação prática. Quando lá na lição vocês falarem de missão, de compartilharem, de também trazer aquela mensagem para a vida prática, sabe? Tem ali, enfatiza a importância, porque a gente trabalha muito o desenvolvimento do caráter e colocar aquilo que a gente aprendeu na prática é muito, muito, muito importante. Porque aí, gente, a gente precisa de pessoas que vivam de fato o evangelho, não tenham apenas nas palavras, né? Mas que tenha vivência. E essa nossa juventude, essa geração, ela pede isso também, um cristianismo na prática, um cristianismo coerente, real. E aí, o último ponto que traz aqui o módulo 3 é diversifique as formas de ensinar para atender às necessidades especiais. A gente precisa olhar para um todo, né? E dizem assim, né? O módulo 3 vem trazendo que o novo currículo ele traz atividades que contemplam, né, essa diversidade que nós temos na classe, né? Que bom, né? Amém por isso. E aí vamos lá para o primeiro tópico rapidamente. Se eu preciso compreender como a minha criança aprende, então nós vamos aqui, ó, que desde os bebês até os primários, as estratégias pedagógicas precisam ser o quê? Adaptadas para atender às necessidades cognitivas. Aí entra aqui, ó, cognitivas, emocionais
e espirituais conforme a faixa etária. E você conhecer essa faixa etária vai te ajudar muito, professor, a professor, a ser assertivo, então, nos métodos. As crianças precisam, lembra que eu falei lá no início, elas precisam compreender, aplicar e viver o ensino que foi transmitido. E nós precisamos, claro, né, gente? Nós estamos em uma guerra espiritual, precisamos orar pelas nossas crianças, pedindo ajuda, tanto para que nos capacite, né? Também para que o Espírito Santo seja enviado a cada escola sabatina e alcance o coração das nossas crianças. E aí nós vamos aqui algumas características. Gente, essas características são espirituais, não são do desenvolvimento corporal, o que a criança é capaz de fazer e não fazer. Agora, na questão espiritual, que é o nosso foco. Então, o bebê. Aí aqui eles colocaram tanto os bebês como os iniciantes, né? De 0 a 3 anos. Como eles são? Lembra lá que eu falei do sentido? Nessa classe, vamos usar diferentes sentidos. Então, a classe lá que hoje nós falamos, rol do berço, sentidos, o ver, o ouvir, o tocar, o cheirar, o saborear, para aprender ou explorar. Quanto mais sentidos usar, gente, melhor será a aprendizagem por eles. Então, não fique em um só sentido. Eu preciso usar mais sentidos durante toda a escola sabatina. As histórias bíblicas serão vivenciadas e percebidas pelas crianças com o objetivo de criar conexão com a aprendizagem. Então, todas as histórias bíblicas, trabalhando com os sentidos, precisa ter aí essa conexão. E aí nós vamos aqui, ó. Como são, então, já falei que lá os bebês e os iniciantes são sentidos, já que a classe dos infantis de 4 a 6 anos, como que eles são? Olha só aí, ó. Por isso que a escola sabatina precisa mudar. Eles gostam de brincar, precisa ter brincadeira na sala. Eles gostam de cantar, cante com eles. Eles gostam de quê? Desenhar e fazem perguntas de tudo. Nessa fase estão descobrindo como as coisas funcionam. Essas crianças, elas gostam muito de usar a imaginação. Por isso que com eles, quando a gente utiliza roupas dos tempos bíblicos, do cantinho missionário, para onde vai a nossa oferta, eles gostam muito. E isso para eles assim ajuda bastante na fixação da aprendizagem, né? Então, eles usam muito a imaginação. Porém, a gente precisa ter um cuidado de passar para eles que as histórias bíblicas são reais, não são fictícias, não são desenhos, né? Porque já que eles gostam muito de usarem assim a imaginação, a gente precisa tomar cuidado também para não parecer que as historinhas são faz de conta, né? Ou era uma vez. A gente precisa mostrar que aquela história bíblica aconteceu, que ela é verdadeira. E aprendendo também, gente, com as experiências do dia a dia. Por isso tem experiências também nessa classe. Também gostam de fazer coisas com as mãos, aprendem melhor quando veem. Por isso que nessa classe eles utilizam muito a mesa. Aí a orientação é que em cada escola sabatina, principalmente aqui na classe dos infantis, nós tenhamos o que nessa classe? Uma mesa. Eles fazem muitas atividades com as mãos, pintura, recortes, é claro, ali precisa de auxílio, né? Você precisa conhecer aí os seus alunos, suas crianças, mas eles gostam muito de mexer com as mãos, fazer atividade, de cantar, de brincar. É uma escola sabatina tão feliz, gente, tão dinâmica. E é isso que a gente quer, que eles olhem para a escola sabatina e falam: puxa, eu não posso perder o próximo sábado, eu preciso voltar lá, que lá é tão legal. Lá a gente canta, a gente ora, a gente fala com Jesus, a gente faz atividades. Eu preciso ter essa conexão e todas as atividades, toda a rotina da escola sabatina leva para a mensagem central do dia. Isso é muito legal, né? Então, olha só, eles gostam de vêm, ouvem, tocam, assim como lá os iniciantes também com as áreas sensoriais, aqui também, tá? Por isso que nessa sala tem as caixas das descobertas, né? Na sala dos infantis. Aí nós vamos aqui as características espirituais das crianças dos primários, de 7 a 9 anos. Agora aqui, gente, eles já estão prontos, diferente lá dos infantis, eles pensam já agora, gente, já estão prontos para pensar de uma forma mais lógica e concreta. Então, estudos bíblicos aqui é
Maravilhoso para eles, tá? Eles são o quê, gente? Elas são curiosas, gostam de aprender por meio das atividades práticas e desafios. Lembrei aqui da Miriam falando dos desafios lá para os alunos dela, como eles gostam dos desafios, né? E começam a entender melhor sobre as regras e os conceitos. O mesmo acontece com os conceitos bíblicos, e eles observam muito a gente, porque às vezes a gente fala uma regra, fala algo, e às vezes a gente não faz. Então, ali também a gente está ensinando eles de uma forma, claro, né, negativa, a incoerência no nosso viver. Então, a gente precisa observar a nossa postura com eles, já que eles já estão, ó, prontos para pensar de uma forma mais lógica e concreta. Nessa fase, se tornam mais independentes e desenvolvem a habilidade de resolver problemas sozinhos. A gente quer fazer por eles? Não. Aprendam melhor quando se envolvem em grupos, jogos, discussão ou atividades práticas. Por isso que o manual tem ali muitas dicas para os professores de jogos, de perguntas, de momentos assim, de como eles tirarem aquela atividade ali, tirarem do papel para a vida prática, para ajudar essa galerinha aí a terem, então, a viver o ensinamento que foi passado naquele sábado, tá bom? Mesmo as crianças que não estudaram a lição da escola sabatina. E aí nós vamos aqui, gente, outro ponto importante, que aqui é claro, a gente fala muito sobre isso, independente do se é elo da graça ou vivos em Jesus, serve para os dois, né? A gente precisa ter clareza sobre o propósito espiritual e prático de cada lição. Por isso, o professor precisa primeiro, né, abraçar assim o elo da graça, entender que o elo da graça veio para ajudar as nossas crianças a terem uma conexão com Cristo, né? E estas crianças hoje, as crianças da era digital, as crianças alfa, as crianças também que nascem a partir desse ano, né? Que são as crianças, acho que é a criança beta, né? Nascem esse ano. E aí o professor precisa ter esse manual em mãos, entender os objetivos e então, com clareza, né, colocá-lo em prática. É importante identificar o objetivo e ter clareza de quais são as atividades ou perguntas que você irá utilizar para fazer a conexão prática com os pilares. Então, as atividades, elas precisam, todas elas, claro, estarão alinhadas com a Bíblia, mas trabalhando esses três pilares. A graça vai estar presente, o caráter vai estar presente e a missão. Aí nós vamos aqui, outro passo, seja entusiasmado, já falei muito sobre isso, e o módulo 3, ele traz assim algumas dicas para nós professores a como ser entusiasmado. Então você que acha aí que eu já falei, né? Ah, não sou tímida, não sou assim, não consigo passar essa energia toda, essa felicidade. Aí vem aqui algumas dicas para você, professor. Tem um tom de voz, né, envolvente. Fale como? Com alegria. Seja um modelo, né? Caloroso que reflete o amor de Deus. Ai, que responsabilidade, né, gente? Diversifique as atividades para manter o interesse das crianças. Aí vem aqui outra dica, ó, destaque a história bíblica como ponto central do seu programa. A sua escola sabatina, o ponto mais importante é a história bíblica. Então, às vezes a gente foca, vamos focar aqui na missão, vamos focar aqui em tal atividade. O ponto central é a Bíblia, tá bom? Tanto aí que o Vivos em Jesus, a sua base é a Bíblia. Incentive a participação de todas as crianças. Então, cuide, né? Cuidado aí para não excluir ninguém. E integre movimento nas atividades para aumentar o engajamento e manter a concentração. Por isso a criança não fica mais só ali sentadinha olhando para você, enquanto você é apenas, né, o transmissor. Ela está em movimento junto com você, em atividade junto com você. Incentive as crianças a refletirem de forma profunda e vai engajando atividades ali na discussão, na busca por respostas às perguntas. Envolva também, gente, é claro, né? O Vivos em Jesus traz ali o valor dos nossos pais. Então, envolva os pais no estudo com os pequenos. E aí, olha só, envolva os alunos, o ambiente, cria um ambiente interativo, onde as crianças participem ativamente, sentindo-se valorizadas e motivadas. E aí tem um texto aqui também de Ellen White,
Testemunho, do livro Testemunho, de Ellen White, volume 6, página 154, que diz assim: os professores devem levar os alunos a pensar e compreender claramente a verdade por si próprio. Por isso que o foco não está em você, professor, no seu ensino. O foco está se eles entenderam, se eu ter clareza. Não basta o professor explicar ou o aluno. Não basta o professor explicar ou o aluno acreditar, a investigação deve ser despertada e o estudante deve ser levado a declarar a verdade em sua própria linguagem. Este pode ser um processo lento, mas ele é o quê? Valioso do que apressar assuntos importantes sem a devida consideração. Às vezes a gente quer passar rápido ali o conteúdo, sendo que a criança não entendeu os primeiros tópicos. Então, cuidado. A criança entendeu, para eles, em conjunto, todos chegaram ali, refletiram sobre aquele tema, concluíram, porque às vezes você avança para um outro tópico, sendo que eles não compreenderam lá o início. Então, é importante a gente dar uma olhada nisso, conhecer o grau também de conhecimento da nossa turma. Foco na aprendizagem, não no ensino. Eu vou passar, porque eu já falei bastante sobre isso, envolver esses alunos ativamente durante todo o processo. Incentiva o pensamento e reflexão, por isso tem ali os momentos de perguntas e respostas. Nós temos também aqui algumas dicas de como você contar uma história bíblica, né, utilizando a metodologia ativa. Então, primeiro ponto aí para que você, talvez você fale, eu não sei contar história, e tem aqui alguns tópicos para te ajudar. Primeiro, você precisa selecionar uma grande história. Então, você selecionou aí ou usa a história da Bíblia, que essa dica aqui, independente se é escola sabatina, mas é apenas uma dica para você na contação de histórias bíblicas. Você precisa selecionar a história, e aí outro ponto importante, você precisa aprender bem essa história, né? E o aluno, ele sabe quando a gente não tem clareza naquela história, ou às vezes até nos corrige. Então, aprenda bem a história. Selecione ali os adereços, os materiais que serão utilizados durante a contação da história. Outro ponto importante é a nossa voz. Pratique, né? A tia Anne até fala, olhe para o espelho, fala diante do espelho, grave, escute, isso vai te ajudar. E ali, ó, chame a atenção das crianças. Por isso que lá nos primários tem lá um componente para a gente chamar a atenção deles para a gente, né? Então, chame a atenção deles para você, né? Para que eles foquem naquela história. Conte os principais eventos em sequência lógica daquela história. Faça a história parecer, gente, natural e verdadeira. Feche sua história no auge do interesse e da convicção. Envolva as crianças na discussão da história e, olha, não finalize a história sem uma oração, tá bom, gente? Fica aí algumas dicas para vocês, para contadores de história. Isso aqui é muito utilizado, né, para quem dá treinamento de contação de história. E é importante os nossos professores terem essas dicas também. E aí nós vamos aqui, sétimo passo, lembre que são 8, nós já estamos concluído o módulo 3, que diz assim: garanta uma aplicação prática forte. Vocês entenderam que a criança precisa compreender a palavra, a Bíblia, ela precisa também ter o quê? Uma aplicação, levando aquilo para a vida dela. Então, certifique-se de que cada lição tem uma aplicação prática, e já vem lá no manual do professor, ajudando o professor a como fazer isso na escola sabatina, que ajude as crianças a viverem sua fé em ações concretas. O papel do professor da escola sabatina é promover um ambiente que favoreça o crescimento espiritual, permitindo que o Espírito Santo transforme as crianças em discípulos fiéis de Cristo. Esse é o papel do professor. Eu já li esse trecho aqui em muitos outros materiais da igreja, quando se fala do professor da escola sabatina, sempre vem falando sobre o ambiente,
porque o ambiente também ensina. Por isso é tão importante a gente ter um olhar para a nossa classe. Ah, mas eu só vou lá contar história, mas eu não preparo esse ambiente para a criança, porque eu estou no foco na minha geração. Até a gente gosta de ver um ambiente organizado e preparado para nós. Imagina as crianças. Ah, mas será que tem impacto sobre ela? Tem sim. Então, o ambiente também precisa ser repleto de aprendizagem, permitindo que o Espírito Santo transforme as crianças em discípulos fiéis de Cristo. As crianças precisam participar, por isso que tem da metodologias ativas. A criança não é apenas um ouvinte, ela está inserida no contexto do programa, ela participa do programa, ela vivencia, interioriza o que está sendo apresentado, o que ela aprendeu, tá bom? E aí, gente, aqui eu já passei para vocês semana passada, esses são os componentes que aparecem nos primários. Lembra dos componentes? O gancho é chamando a atenção das crianças para um foco, alguma coisa está vindo ali. Geralmente é o momento da entrada da história da Bíblia. Então tem um gancho, a cabeça. Lembra que eu falei para vocês sobre a cabeça, o raciocínio lógico, né? Opa, quando vem à mente. Falamos do coração que leva assim para uma reflexão. Ela fala mais sobre emoção, né? De entrega, de olhar para Cristo e falar, Senhor, eu me entrego a Ti, já que os primários já estão prontos para essa conexão mais profunda. Aí nós temos a mãozinha que fala sobre missão, né? O Viva é celebrar por aquele aprendizado. Então, nós temos esses componentes que serão utilizados na classe dos primários. Então, na escola sabatina, toda vez que vocês verem aí esses componentes, vocês já sabem. E aqui, gente, tem algumas dicas de como guiar as nossas crianças para o estudo da Bíblia. A gente sabe que hoje as pessoas cada vez mais estão deixando de ler, né? Ler a Bíblia, memorizar os versos, está muito difícil. Então, tem umas dicas que o módulo 3 traz aqui para nós, para ajudar as nossas crianças a como desenvolver o hábito pela leitura da Bíblia. Então, ela coloca aqui, né, exemplos de atividades práticas para aumentar a compreensão da leitura da Bíblia, apresentando no formato de um marca-página, contendo as seguintes orientações. Vocês podem formar isso aqui no marca-página e entregar para a criança. Primeiro, o que a criança precisa fazer? Ele precisa entender, para ele compreender a Bíblia, ele precisa pedir para que a presença do Senhor esteja do ladinho dele no momento que ele está realizando a leitura. Segundo tópico, ele pode escolher um verso, né? Escolha um verso ou uma passagem bíblica. Terceiro, escreva esse verso em seu diário. Em seguida, leia esse verso em voz alta. Quarto, sublinhe a ideia principal dessa passagem. Olha, ajudando eles a terem esse pensamento reflexivo. 5. Escreva sobre o que o versículo da Bíblia nos diz sobre Deus ou sobre você mesmo. Não é ler por ler, né? Aí vem aqui, ó. 6. Escreva ou diga em seu coração uma oração expressando tudo o que deseja falar a Jesus. Então, são umas dicas simples, mas para ajudar as nossas crianças a lerem a Bíblia. Então, ela precisa, olha, escolher um versinho só e meditar sobre ele. Pedir a presença do Senhor, escrever. Por que o escrever é tão importante, né? Hoje pesquisas mostram que o escrever mesmo, pegar no lápis e na caneta, ajuda muito o nosso cérebro, então, a memorizar, né? A arquivar aquele conhecimento. Tem, essa semana, uma professora estava falando na faculdade de uma escola que deu tablet, né? Estava utilizando os tablets em sala de aula, escola super rica, né? Mas eles perceberam que estavam prejudicando as crianças e tiveram que tirar os tablets e voltar, sabe com o quê? Com papel e caneta, para que eles voltassem a escrever. Então, como é importante, por isso escreva esse verso bíblico, sublinhe a ideia principal. Isso vai fazer ele refletir qual a ideia principal aqui desse verso, e depois colocar aquilo na vida prática, né? E, é claro, fazer uma oração, né? Expressando tudo o que deseja falar a Jesus. Aí, gente, aqui também vem falando para nós que as perguntas que são desenvolvidas nesse novo currículo, ela também foi baseada na taxonomia de Bloom. Quem é professor aí, ó, vai conseguir entender um pouquinho mais. Para a gente entender que o Vivos em Jesus, ele não veio assim do nada, claro, né, gente? Foram anos de pesquisas,
uma equipe gigantesca preparando tudo e trazendo para nós um currículo forte que tem como intuito mesmo de impactar o cérebro infantil. Então, nós temos aqui que as ideias e as perguntas, as atividades ali desenvolvidas foram também criadas baseada aqui através da taxonomia de Bloom, muito utilizada por professores nas escolas, né? Os coordenadores utilizam muito aqui esses materiais, pedem para que seus professores preparem atividades com base também nessa tabela aí. Então é importante a gente entender e colocar em prática, tá bem? Aí, gente, a gente vai passar aqui um pouquinho, eu vou só interromper aqui, interrompi um pouquinho e nós já vamos para o módulo 4. O módulo 4, eu digo que é o módulo que eu gosto muito, que ele vem falando do papel dos pais, o papel da igreja e, é claro, né, gente, o papel do professor neste novo currículo. E vale refletir sobre esse material que está aqui descrito no módulo 4. O módulo 4 fica aqui uma dica para vocês. É um módulo que eu acho que vale a pena apresentar para a igreja. Então, como vocês têm acesso ao PowerPoint, quem sabe, vejam um pregador, apresente para a igreja. A igreja precisa saber dessas mudanças, precisa saber do novo currículo, e assim os pais também precisam compreender isso. Então, não é só apenas o professor da escola sabatina, envolva todos. E nossa igreja precisa, ela é integrada, ela trabalha em unidade. Então não é assim, tem um departamento desbravador, tem um departamento dos aventureiros, tem um departamento da asa. Gente, a gente precisa entender que a nossa igreja, ela tem os departamentos para facilitar no desenvolvimento dos projetos, mas que todos estão trabalhando juntos pela mesma causa. Então, qual é o trabalho? Todos estão juntos. Levar Jesus para as outras pessoas. Então, isso é importante, a gente trabalha em unidade. Enquanto a igreja não entender a importância da unidade, a gente vai ficar muitas vezes machucando ou sendo machucado, né? Valorizando mais um do que o outro. A gente precisa entender que está todo mundo junto. Aventureiro junto com o Ministério da Criança, desbravador junto com o adolescente. A gente precisa trabalhar com mais integridade, integração, desculpa. Por isso, o manual é importante a igreja saber das mudanças, compreender essas mudanças e a gente pedir apoio também para os nossos queridos irmãos. Vamos então, vocês têm perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhada se tem algumas perguntas. Ó, pode colocar novamente a figura dos três pilares? Olá, Nívia, tudo bem? Posso mandar lá no grupo a figura dos três pilares, tá bom? Aí tem aqui, que eu acho que eu vou ter que procurar. Aí tem aqui, feliz sábado a todos. Agora é o curso que já passei. Tem que ir para o outro culto. Ah, tá bom. A Claudinha já saiu e a Nívia, o NASP tem classe dos bebês. E é bem cheia. Ai, que coisa linda. A classe dos bebês é lindo, né, gente? Vamos então para o módulo 4 para eu não segurar muito vocês? Então, voltamos aqui. Vou compartilhar com vocês. Vou passar um pouquinho para frente. O módulo 4. Vou passar aqui. Calma aí. Vocês estão ali. Eu não passei isso que a gente já falou. Módulo 4. O módulo 4 vem falando aqui da integração, na verdade, né? Dos três, que é o discipulado integrado. Quem são esses três aí, ó? Tão importantes. Os pais, os professores e os líderes da igreja. A mensagem agora é especialmente para os pais. Então, quando vocês forem passar isso lá para a igreja, né? Primeiro, fala, querido papai, querida mamãe, prestem bastante atenção aqui que nós vamos falar algo muito importante para vocês. O pai precisa entender, e a mamãe também, que testemunho pessoal do discipulado familiar. Como é importante o nosso exemplo de papai e mamãe. As crianças olham para a gente primeiro e é através de nós que eles vão aprendendo a como ser, então, fiéis a Jesus. E aí, gente, aqui tem um videozinho, não sei se vocês conseguem ver, que vem falando ali sobre os bebês. Olha só esse bebê aí. Será quanto tempo ele tem? Olhando assim, eu acho que talvez uns 2 meses. E olha só o que essa senhora está fazendo. O culto com esse bebê.
às vezes a gente fica pensando, será que esse bebê está entendendo alguma coisa? Né? Ah, mas que esse bebê consiga ouvir diariamente, que ele possa, na verdade, ouvir diariamente o nome de Jesus. E que essa cena possa acontecer em todos os nossos lares, que as crianças aprendam sobre o plano da salvação. E aí, gente, como discipular as novas gerações? Primeiro passo, aonde que começa? Em casa, o papel dos pais. E o verso chave de hoje, falando aí sobre o papel dos pais, é esse aqui que diz assim, bem conhecido, né, por nós. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ensinar a criança no caminho em que deve andar. Esse é o papel dos pais, ensinar. A casa, o lar, é a primeira escola das crianças. E elas precisam ali terem um contato com o ensinamento bíblico. E olha que promessa maravilhosa, gente. A Bíblia diz assim: ó, se eu ensinar essa criança, ele diz assim: até quando ele envelhecer, não se desviará. Que promessa poderosa é essa? O Senhor só pede para mim algo assim que não é fácil. Papais que estão aqui, não. Pais que estão aqui, não é uma tarefa fácil. Ele fala: ensina, é o nosso dever. Eu preciso ensinar o caminho para eles. E o caminho, e eu vou falar para vocês aqui o que precisa ensinar para essas crianças. E olha só o que diz ali. Esse texto bíblico, ele é poderoso. Ele assim impacta o meu coração. E olha só, leiam comigo esse verso, que aqui tem as orientações, o que é preciso ensinar para as crianças. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. Então, gente, se a família deve ser aquele que tem maior impacto sobre a vida dos nossos filhos, aqui não diz que é a escola. Aqui diz que não fala aqui que é a rua, que são os grupos de amigos. Ele fala que a família deve ser o quê? O maior dentre todos os fatores educativos da criança. E ela diz assim mais, ó, é no lar que a educação da criança deve iniciar-se. E ela diz quais são as lições que precisam aprender ali, ó. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a sua vida. Quais são as lições? Eu acho interessante que ela descreve aqui as lições que as crianças precisam aprender do lar. Olha só as lições. Lições de respeito, que hoje muitas vezes, né, a gente fala que é a escola que tem que ensinar. Lições de obediência, lições de reverência, lições de domínio próprio. Gente, eu acho que o domínio próprio, a gente ter domínio sobre os nossos desejos e nossas paixões, que tarefa cabe aos nossos pais, né? Aos pais. Que responsabilidade. A criança precisa aprender em casa a respeitar. E quando fala respeitar, é respeitar a Deus também. Quando fala assim, obediência, é obedecer a Deus. E olha, reverência, reverência com a palavra de Deus, não tomar a sua palavra em vão, servi-lo e domínio próprio, que eu acho assim muito forte. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. Se o lar não exerce o seu papel, gente, o que vai acontecer com essa criança? Então, por isso que ali, olha só, é uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, né? É isso? Silenciosas e graduais. Às vezes os pais não conseguem ver o árduo trabalho que faz, os resultados, mas mesmo assim permaneçam orientando e ensinando as crianças. E olha só, mas quando as orientações, ela diz assim, ó, sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol do quê? Da verdade e da justiça. Agora, gente, olha essa parte que para mim é a parte mais dura de ouvir. Se a criança não é instruída no lar corretamente, ela é instruída, mas corretamente dentro aí desses fatores, olha o que diz aqui.
Satanás a educará por meio de seus fatores de sua escolha. E aí ela termina. Quão importante, pois é, a escola do lar. É um texto muito forte. Ainda mais quando muitos pais, né, olham para si e falam: opa, na minha casa tem um altar, no meu lar eu priorizo o estudo da Bíblia. Aqui o meu filho estuda a escola sabatina, né? Estuda a Bíblia, que a escola sabatina é o estudo da Bíblia. Aqui estuda a Bíblia. Aqui essa criança louva ao Senhor. Tem assim, a gente tem ensinado ela até domínio próprio sobre seus desejos. Não é não, sabe? Estou falando, olha que obediência, reverência, respeito. Como está sendo a educação lá? E ela diz assim: se você não fizer, Satanás o fará. Só que ele vai escolher, né? Diz aqui, ó, ele vai escolher fatores, né, meios da sua escolha. Então é muito forte esse texto e às vezes a gente precisa refletir sobre isso, como está sendo a educação no lar, se a Bíblia está sendo aberta no lar, né? E aí ela diz mais aqui também esse outro texto. Primeiro ponto, eu preciso ensinar e ensinar com exemplo. Se eu quero que o meu filho leia a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Se eu quero que o meu filho ore, ele precisa me ver orando. O exemplo fala muito mais do que as palavras. É um conjunto. Eu oriento meus filhos, mas ele olha para mim e vê aquelas verdades. Tudo que eu orientei, ele está vendo na minha vida diária. Então, se eu falo para mim, o meu filho sobre honestidade, se eu falo para mim, o meu filho sobre mentira, se eu falo, né, não pode mentir, você precisa ser honesto, se não é seu, não pegue. Se eu estou ensinando todos esses princípios para o meu filho, ele precisa ver tudo isso em mim, né? Eu praticando isso, eu sendo verdadeiro, eu sendo honesto, né, íntegro, temente a Deus, orando, falando com o Senhor, ele precisa ver na minha vida prática. E olha só, e a Bíblia diz outra coisa: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então aqui, gente, primeiro lá ensinar. Aí ele vem como? Né? Durante o dia inteiro, né? Porque essas palavras que te ordeno, o Senhor ainda diz, essas palavras que te ordeno estarão primeiro no teu coração. Estarão no teu coração, aí tu as inculcarás, aí tu falarás aos teus filhos. Quando? Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar, ou seja, todo o tempo, porque uma vida cristã é uma vida prática. Ela olha, a criança olha para mim e ver aquela mensagem do evangelho sendo vivido na prática, tá bom? E olha, Ellen White tem outro texto aqui, são bastante textos, mas são textos fortes e eu acho que vale a pena vocês, quando for passar para a igreja, conseguir fazer a leitura deles também, né? Então diz assim, ó, sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter o quê? Equilibrado, simétrico. Essa é uma obra de não pequena grandeza. Gente, já pensou? Ou de importância, né? Não é uma obra pequena, ela requer ardoroso pensamento e oração. Aí por isso que eu falo, dá trabalho, né? E as pessoas não querem ter trabalho. Não menos que um esforço paciente e perseverança. Deve-se pôr um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo então, dia após dia, na obra de edificar, aprimorar e aperfeiçoar. Nessa obra não é pequena, ela é poderosa. Ela muda uma criança, né? E ela traz para essa criança também uma vivência com Cristo. E ai, que poder então tem no lar quando isso acontece. E aí o módulo 4 vem trazendo uma reflexão também sobre a importância que neste lar, além de ensinar, viver o ensino, também como é importante ter o culto familiar em cada lar. E outro tópico que traz o módulo 4 também, gente,
é a entrada do sábado. Muitos lares estão perdendo, né, o culto da sexta-feira, o pôr do sol. E como é importante a gente voltar, né, para isso. E olha só o verso: Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui o que eu destaco é esse sem mim nada podeis fazer. Às vezes os pais estão correndo tanto para dar uma vida boa para os teus filhos, para vestir, para calçar, para trazer alimento, para dar uma escola boa, esquecem do principal. Aí a Bíblia faz: não adianta. Sem mim nada podeis fazer. Quando se fala de vida espiritual, de ensino da palavra, eu preciso que no meu lar também tenha uma devoção, eu tenha momentos com Cristo, mas meu filho também tenha momentos, tenha ali o culto familiar, tá bom? E aí nós temos aqui o culto familiar, que é outro destaque, né? Que eu já falei também. E o destaque aqui para o culto familiar vem esse verso, Mateus 6,33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor falou: Olha, Kátia, vem aqui, buscai o reino de Deus, pare, fale comigo, ore, né? E aí tudo vos serão acrescentados. Isso é importante aí o pai pensar sobre isso. E aí ela fala aqui da importância, né, de ter um altar. Diz assim: cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e também e vespertino. Que apropriado é os pais que reúnem os filhos em redor de si antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste pela sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guiar a proteção para o dia. Que adequado também, em chegando à noite, reunir-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia vindo. Que legal, né? A gente levantar, orar pelos nossos filhos e na hora de dormir também agradecer pelo dia. E aqui, gente, vem a recepção e guardar o sábado. Outro ponto importante que precisa falar para os nossos pais, né? De como é importante ensinar para as crianças receber o Santo Sábado do Senhor. A casa fica com um cheirinho diferente, a comida é especial, uma música gostosa, e aí a família se reúne em adoração pela chegada do sábado. Que momento maravilhoso ali está construindo na mente dessa criança. Então a gente precisa resgatar, né, o culto familiar. E aí nós temos aqui textos que falam sobre isso, mas eu não vou ler agora, vocês podem ver depois, senão a gente vai se estender, são bastante textos, mas aqui fala assim: pais, tornai o sábado um deleite para os vossos filhos. E olha, vossos filhos que o aguardem, acolhendo ao coração aquele dia tão especial. Meu filho fala que o sábado é o dia mais gostoso, porque ele diz que a comida é gostosa, tudo muda. A gente corre tanto durante a semana, faz a comida assim do jeito que dá, né, gente? Não sei se aí na sua casa é assim. Mas a criança, naquele dia, ela vê que a mamãe fez um bolo, fez uma tortinha, já que eles aprendem, né? Olha, as áreas sensoriais, né? O cheirinho do lar, a música, né? A família se reúne, a família ora, a família discute. Hoje aqui em casa, no momento do culto, o Sérgio leu ali um texto, aí eles tudo jovens já, né, gente? Minhas crianças já cresceram, cada um falando, se colocando ali, refletindo sobre aquele texto. E aí eu falei, gente, eu tenho uma reunião, eu preciso, eu vou deixar vocês aqui. E eles não queriam terminar o culto, porque eles ficaram conversando como é Jesus, né? A aparência de Jesus. E você vê eles conversando, batendo esse papo gostoso, que a gente não conseguiu isso durante a semana, né? Então eu falei, nossa, que gostoso, que clima maravilhoso. Então, que as nossas crianças tenham, sim, ao olhar para o sábado como um sábado assim, sabe, de deleite mesmo. E ali, então, esse módulo vem trazendo mais textos também falando sobre o papel da família. E aí, gente, nós temos aqui agora o próximo tópico, já falamos da família, agora é para os professores. Os professores, qual é o papel do professor? Vocês aí acho que já até sabem, né? Que é
um ambiente, né? Preparar um ambiente de aprendizagem para as nossas crianças. Mas também, gente, é claro, o professor não pode esquecer da sua devoção pessoal, do seu momento com Deus. Ah, mas eu já estudo o material das crianças, que está já falando da Bíblia, mas tem o seu momento com Deus, com a sua lição, que foi preparada para a sua faixa etária. E ali você fala com Deus, você se entrega, tem um caderninho também de anotação, mas tem um momento de você com Deus, sabe? Fale aquelas coisas que você não diria para ninguém. Sabe, aquilo que tá incomodando aí no seu coração. Também apresente ao Senhor as crianças e fala: Senhor, olha, os recursos que eu tenho é isso aqui. Às vezes você olha lá para o material do manual e fala: vixe, não tenho nada disso. A igreja fala: ih, não temos dinheiro. Mas não se esqueça do Deus poderoso que você tem. E ele pode usar coisas tão simples para falar o coração das crianças. E, sabe, o melhor recurso que tem, sabe o que é? É a gente. É o melhor recurso. Então, às vezes, eu sei que tem aí o manual. A gente quer mesmo que tenha nas caixas, que tenha nas caixas, não, que tenha nas classes as caixas, que trabalhe as áreas sensoriais, que as crianças tenham uma conexão com Cristo. Mas, gente, cá entre nós, se você olhar para tudo isso e falar, ih, Kátia, que eu não tenho esses recursos, não tenho como adquirir ou preparar. Mas se coloque na mão do Senhor e fala, Senhor, o que eu tenho é isso. Usa-me. E Ele vai te usar. Entendeu? A gente está disposto, e eu tenho certeza, o Espírito Santo vai trabalhar e vai estar conosco. Então, assim, só esteja com o coração aberto, mas para isso eu preciso ter uma vida espiritual, né? Um momento com Cristo diariamente, para eu sentir, sabe, essa direção, porque às vezes a gente não está conseguindo ver, e aí a gente tem esse momento com Cristo, vem dando o Senhor apresenta luz para a gente de como trabalhar aquele tema, né? Então, não deixe, professor, de falar com o seu Salvador, tá bem? E aí, porque até se você, como você vai transmitir algo para os seus alunos, falar para eles a importância da leitura da Bíblia, da oração, se você não o faz, é incoerente, sabe? Então, você precisa experimentar para você falar, nossa, mas é tão bom falar com Cristo diariamente, que os meus alunos, eu quero muito que eles tenham esses momentos com o Senhor, e desenvolva desde tão pequenos, né, esse encontro com o Mestre. E aí aqui o verso diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Olha que gostoso! Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor e o Senhor vai trazer paz ao nosso coração. E aí vem outro texto aqui, também de Ellen White, que diz assim: o professor participa desta responsabilidade e necessita constantemente compreender o caráter sagrado da mesma e conservar em vista o propósito da sua obra. Essa mensagem precisa estar fixa na nossa mente. A gente precisa entender da tamanha responsabilidade que temos e precisamos constantemente, olha aí, dizer, ó, um caráter sagrado da mesma para preservar em vista o propósito de sua obra. Esse texto é muito importante para nós professores, que às vezes acham assim, professor da escola sabatina, né? É só ir lá cada sábado contar aquela historinha, a gente precisa entender a responsabilidade que temos, né? Aí vem aqui métodos eficazes. E aqui, gente, tem assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que os tens aprendido, e desde a infância sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, utilizando métodos eficazes na pregação para as nossas crianças. Ellen White fala de outros textos aqui, são bastante, eu vou passar, vocês podem dar uma olhada depois, tá bom? Outro, além do momento com Cristo, da devoção pessoal, não se esqueça de um ambiente preparado, mas além do ambiente todo decorado, arrumado, com incentivos de aniversariante, com incentivos de verso, não se esqueça de ter um lugar amoroso e também, gente,
seguro para as nossas crianças. Não deixe as crianças saindo sozinhos, indo ao banheiro sozinhos, sem orientação, sem condução, sem ninguém por perto. Cuide das nossas crianças. A igreja é um lugar aberto para todos. E há muitas igrejas que foram construindo com puxadinho, sabe? Que às vezes com beco, com lugares que é propício ali para acontecer algo ruim. Então a gente precisa ter um olhar para as nossas crianças, para o ambiente, para que de fato a igreja seja um lugar seguro para elas, tá bom, gente? E aí nós vamos aqui, outra coisa também, salas fechadas na igreja, né? Às vezes a criança fica circulando, salas abertas, cozinha, tudo tem que estar fechado, pessoas sempre olhando, né? Observando todos os movimentos, quem entra, quem sai, isso protegendo os nossos pequenos. E aí nós temos aqui outros textos também falando sobre o papel de ter esse ambiente que fala do amor de Jesus ao coração das nossas crianças. E aí, gente, nós vivemos hoje um desafio enorme sobre a diversidade, não é mesmo? Muitos me falam pedindo materiais porque desejam alcançar ou atender ali aquela criança que apresenta, né, que tem alguma dificuldade, mas se coloque nas mãos do Senhor, a gente teremos esses desafios, mas o Senhor tem conduzido o teu povo. E ali, ó, lembre-se desse texto de 1 Coríntios 9, desse verso, na verdade, que diz assim, ó, fiz-me de tudo para todos, para, por todos os meios, salvar apenas alguns, mas eu fiz para todos. Então, na escola sabatina, a gente precisa integrar todos, fazer para todos, mesmo que percamos um ou outro, mas fazemos para todos, tá bom? E aí que nós temos a colaboração dos pais com os nossos professores. Eu acho que isso aqui é o que mais os professores relatam, né? A falta de colaboração dos pais, como isso tem sido assim, difícil para os professores acabam ficando desmotivados, porque não tem o apoio da família no estudo da Bíblia, ou até mesmo, eu já fui à igreja que a irmã falou assim, Kátia, eu preparei tudo, cheguei aqui, as crianças não vieram, então eu gastei dinheiro, preparei as atividades, conforme ele estava no manual, e as crianças não chegaram, então o professor fica, sim, desmotivado, né? E olha só o que diz assim, ó, Ellen White tem esse texto também, que ela destaca, fala, não se deve deixar o professor suportar sozinho o encargo do seu trabalho. Às vezes tem professores achando que se não fosse eles abrir a Bíblia naquela semana com a criança não teve nenhum momento durante a semana do culto familiar, no momento com Deus. Então as professoras acabam suportando, né, sozinha aquele encargo de que ela é o dever dela levar aquela mensagem para aquela criança. Então, aí vem essa mensagem: não se deve deixar o professor suportar sozinho o encargo do seu trabalho. Ele necessita de quê? Simpatia dos pais, da bondade e o que também, gente? Da colaboração. Os pais precisam levar as crianças sim para a igreja mais cedo, entender o trabalho do professor, que ele não é babá, ele não está lá para cuidar da criança enquanto os pais estão na igreja, né, aprendendo sobre a Bíblia. Ele precisa entender o trabalho que é realizado na escola sabatina, mas os pais e a igreja só vai entender o trabalho que é realizado quando nós apresentamos para ele. Por isso que o 13º sábado não deixe de fazer na sua igreja. Você precisa do 13º sábado para apresentar para a igreja e também para os pais o trabalho que é feito lá. Mostre foto, mostre o tanto de recurso, o que foi feito e peça apoio deles. Nós precisamos que vocês cooperem conosco, né? E chame ali para responsabilidade, né? Cooperar de bondade da cooperação e do amor de todos os membros da igreja. A liderança também precisa entender o trabalho que é realizado pelos nossos professores. Os pais devem o quê, gente? Animar o professor, mostrando que apreciam os seus esforços. Infelizmente, muitos dos nossos professores não sentem essa animação, os pais não chegam na hora ou chegam atrasados, não compram a lição, às vezes fazem até assinatura, gente, eu acho incrível. Fazem assinatura para eles e não fazem das crianças. Isso é algo sério. As crianças, né,
tão importantes. Se eu estou agora preparando esse solo, então como que eu vou agora deixar de alimentar ou de cuidar da vida espiritual deles, né? E aí, a gente precisa falar para os pais sobre isso. Então, aproveite o máximo os 13º sábado, mostre para a igreja o trabalho que está sendo feito, leiam textos com os pais, que eles possam, sim, rever, né, o trabalho que tem feito com os seus filhos e também mostrar ali simpatia com o trabalho que os professores fazem, que não é fácil. O professor, olha, chega cedo, prepara a sala, também são voluntários, gastam, tiram dinheiro do bolso. Eu visitei muitas escolas cristãs de férias, irmãs falando que realizou a escola cristã de férias ali, ó, tirando tudo do bolso. Não é fácil. E eu sei o trabalho que vocês fazem é muito bonito. Que Deus abençoe ricamente vocês pelo trabalho maravilhoso que fazem e muitas vezes não tem essa colaboração da família. E aí nós vamos aqui, outro ponto também, a escola sabatina é um lugar também que traz uma, que fomenta, né, um serviço à missão. Por isso que é um dos pilares, né, da escola sabatina é a missão, que as nossas crianças estejam envolvidas numa missão prática, numa missão na sua escola, na sua rua, na sua comunidade. Ela precisa se envolver da missão. E a missão que vai revelar o verdadeiro cristão, né? E olha só o que diz assim: a fé, se não tiver obra, está morta em si mesma. E aí, por isso, é um dos pilares tão importantes. A missão e a escola sabatina, ela vem, sim, compartilhando a missão, né? Desenvolvendo a missão com os nossos pequenos. E aí, temos aqui também qual é o papel da igreja. O papel da igreja também vem de um discipulado e ele precisa saber que todo líder da igreja, as crianças estão observando eles, né? E a gente precisa, de fato, sermos líderes que pregamos a verdadeira mensagem do evangelho. Né, ser um exemplo também, assim como o pai, como o professor, os líderes da igreja também sejamos exemplos. A igreja também é um lugar que realiza programas para essas faixas etárias. Nós temos na igreja Aventureiro, nós temos na igreja é, Desbravador, nós temos também outros departamentos, porque a igreja precisa promover atividades para as nossas crianças, juvenis e adolescentes. Também, gente, olha aqui, ó, já falei para vocês sobre o exemplo dos líderes. A criança precisa olhar para os líderes da igreja e desejar sim se envolver na missão, se envolver também no trabalho com a igreja. Então, quando ele olha lá para talvez para o músico, até mesmo para o professor da escola sabatina e desejar, sim, um dia fazer parte daquela, estar naquele lugar, né? Ser também um professor da escola sabatina, ser um diácono, ser um pastor, uma diaconisa, estar à frente contando uma história ou cantando, que os nossos líderes saibam que as nossas crianças estão observando eles e podem sim, né? A gente pode direcionar essas crianças para que ocupem o nosso lugar, né? Esse é o objetivo, que as crianças sejam discipuladas, se tornando também, claro, né? Futuros líderes da igreja. E por isso, para que eles sejam líderes da igreja, nós precisamos envolvê-los nas atividades da igreja. Então, as crianças, sim, gente, elas não ficam dentro da igreja só sentadinhas no banco, elas precisam se envolver no louvor, na recepção, recolhendo ofertas, não é mesmo? No cuidado ali com a igreja. Então, como é importante, quanto mais a gente envolver essas crianças, a gente dá mais significado para elas, mostramos para ela que a igreja é a sua família e isso vai trazer uma permanência. Agora, se a gente não envolve as crianças nas programações da igreja e ele acha que eles indo ou não indo tanto faz, quando chegar ali na adolescência, ele não vai mais e muitas igrejas só percebem, olha, o irmão não veio mais. Deixou de vir aquele menino, vinha na igreja, não vem mais. Mas aí vai ver, não é que é tarde demais, a gente pode ir lá resgatar. Mas por que não aproveitá-los quando eles estão conosco? Não deixe sair para que agora a gente tenha que correr atrás, e é claro que precisa correr atrás,
mas envolvê-los aqui, ó. Eles estão conosco, o que é preciso fazer com eles aqui? Vamos envolvê-los, escala, coloca eles, olha, você vai ajudar no departamento infantil, o adolescente, você vai ajudar no departamento do adolescente, ou desbravador, ou sonoplastia, ou na música. Envolva essas crianças, eles vão falar. Nossa, eu não posso deixar de ir à igreja. Nossa, eu tenho uma responsabilidade lá. A tia me espera, o tio me espera. Eu tenho que estar lá. Não, hoje eu fui escalada para a recepção. Hoje eu passo a carta missionária. Não, hoje eu. Sabe, a gente precisa envolvê-los na igreja, nas atividades da igreja, né? E ali ou envolva na decoração da classe, para pintar algo, não sei. Precisa envolvê-los para que eles entendam que fazem parte dessa família e que eles são importantes para nós, tá bom? Então não os despreze de jeito algum. E olha só, a gente precisa entender que o novo currículo, ele traz a união aí desses três, né, no discipulado, formando líderes. Olha que imagem linda. Os pais, os professores e os líderes da igreja. E olha que bonita essa cena. Tem os pais, a professora ali com a mãozinha no bebê e os líderes da igreja, todos trabalhando juntos. Nós somos uma unidade, né? Não estamos separados, é todo mundo junto e misturado. E é isso a gente precisa compreender da importância, então, do papel da igreja, dos pais e dos professores. E aí, gente, tudo bem? Acabou? Ih, acabou. Foi intenso? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho. Foi mais leve. O módulo 3 ele vem falando assim, como alcançar o coração das crianças, né? Como preparar um ambiente, então, para receber esse novo currículo. E o módulo 4 é uma mensagem assim para os pais, é uma mensagem para os nossos professores e também para a liderança da igreja. Mas o grande destaque, na verdade, é envolver as crianças nas atividades da igreja, e como é necessário. Eu fico tão feliz quando eu vou visitar uma igreja e eu vejo que o grupo lá de louvor tem uma criança. Eu fui numa igreja um tempo atrás, achei muito bonitinho. Tinha um menino pequeno, assim, devia ter uns 4 aninhos. Não parava. De jeito nenhum. Esse menino corria, esse menino voltava. Mas aí chegou o momento do louvor, e o pai dele estava lá no louvor. E ele foi cantar com o pai dele no louvor, né? Mas eu achei engraçado porque ele era tão assim, ele ia para lá, ele ia para cá, mas no momento que ele começou ali a louvar, ele ficou lá na frente quietinho, com o microfone, gente, parecia um mini adulto, né? Então, ele tava tão quietinho, eu falei, cadê aquele menino que tava para lá, para cá, não parava? O menino lá, ele, sabe, olhava pro pai dele assim, como, né, o exemplo do pai, ele olhava a postura que o pai fazia, ele fazia. E ele ficou em pé a música inteira, bonitinho, não saiu de lá da frente de jeito nenhum, porque às vezes tem criança que pega o microfone, tira o microfone, vai para. Mas ele não, nesse caso não, ele ficou lá o tempo inteiro com o pai dele cantando. Então a gente precisa envolver as crianças na igreja. É só que elas são importantes, né? E quando elas faltarem, por isso é importante aquelas pessoas que são chamadas de pais espirituais, que muitas das nossas crianças, os pais não estão na igreja, né? Mas tem os pais espirituais, que são aqueles que ficam observando aquela criança, falam, nossa, aquele juvenil não veio hoje. E sabe, entrar em contato, mandar uma mensagem, passar lá na casa, falar, tudo bem, olha, senti sua falta. Ele vai ver, nossa, eu não fui à igreja, mas eles sentiram a minha falta. Agora, quando a criança, um juvenil, está maiorzinho, já não tem ninguém que leve, né? Faltou um sábado, faltou o segundo, faltou um mês, ninguém procurou, ninguém mandou a mensagem. Não é para ele, sabe? Ele vai ficando cada vez mais distante. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado e cuidar dos nossos, né, gente? Cuidar deles enquanto eles estão ali, aproveitar enquanto eles estão ali. A Escola Cristã de Férias, nós atendemos mais de 2.000 crianças não adventistas. Agora a questão é, se eles estiveram conosco, o que fazer? Não podemos perdê-los. A gente precisa falar do amor, da graça, trazê-los para um conhecimento mais profundo de Cristo. Então, são oportunidades que o Senhor nos dá diariamente, que depois a gente vai falar: nossa, o que está acontecendo na minha igreja que não tem criança? Vocês tiveram 12, 15, 20 crianças durante a escola cristã de férias. Onde eles estão?
Por que que eles não estão aqui? Por isso que os eventos da igreja, ou seja, escola cristã de férias ou outro evento, não pode ser um evento apenas. Ele precisa ter um objetivo claro, salvar, levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Então, teve um programa na igreja, marque o nome das crianças também. Às vezes, marca o nome dos adultos, marca o nome das visitas e a das crianças não marca. As crianças, gente, eles têm um coração abertos muito mais do que os adultos para receber a palavra de Deus. E eles podem tomar essa decisão poderosa de entregar a vida a Cristo. Nesses materiais vocês verão sobre esse assunto, como o solo infantil está preparado, mais preparado para receber a mensagem do que os adultos. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. Sabe, se a criança veio até a gente, puxa, a gente não pode perder essa criança. Ah, mas Kátia, vieram 15, eu sozinha não dou conta, então divide. Ah, Kátia, mas eu divido e as pessoas não fazem. A gente precisa, então, conscientizar mais a igreja sobre o trabalho missionário, né? Isso é importante. E aí, gente, ficou aqui o nosso encontro de hoje, do módulo 3 e o módulo 4.